chegando à conclusão que ele é incapaz. Eu não admito esse tipo de coisa assim na minha mente, no meu entendimento. Eu acho que o ser humano não tem essa capacidade. Ah, mas você não acredita em psiquiatra? Acredito, eles têm técnicas, estudaram para isso, mas psiquiatra forense, para ele entender se na época da ação ou omissão o sujeito era incapaz, sozinho, sem ter uma segunda e uma terceira opinião. Pra vocês terem uma ideia, né? Eu sou fã de um procurador aí, sou fã número um, Edilson Bonfim Mongenó, para mim, o melhor orador disparado que nós temos no Brasil hoje. Chama Edilson Bonfim Mongenó. Sempre troca Edilson Mongenó Bonfim. Procurador de justiça, atuou mais de 20 anos na vara do júri da capital. O maníaco do parque foi considerado inimputável. Inimputável. O que o Edilson fez? Saiu fora do Brasil e foi estudar. Foi estudar psicologia, psiquiatria e foi buscar elementos. Ele voltou e conseguiu demonstrar no processo que o maníaco do parque, ele era imputável, que ele tinha noção e sabia tudo o que ele estava fazendo. Portanto, ele conseguiu, através de mecanismos aqui de estudos, demonstrar que aquela perícia não era correta e deveria ser feita uma nova perícia. E aí, com todo o seu estudo, com todos os seus quesitos que ele apresentou, ele demonstrou que o sujeito, que o maníaco do parque, ele era imputável e não inimputável, como a perícia dizia. E foi responsabilizado pelos crimes que ele praticou. Tá certo? Então, aqui na execução penal, o que nós temos é isso, né? A questão, essa facilidade da supressão do exame criminológico, que seria importante. Por exemplo, eu sou juiz, se eu estou diante de um crime, o sujeito cometeu uma violência contra a mulher, uma violência, uma lesão corporal grave, como que eu teria a segurança de conceder a progressão desse sujeito do regime fechado para o regime semiaberto, sem saber se esse sujeito poderia sair dali e voltar a agredir a própria mulher ou agredir, de repente, num outro relacionamento, outra mulher? Eu, como juiz, eu queria ter um amparo técnico para me poder decidir corretamente. Na medida do possível, lógico, pode falhar. O próprio psiquiatra pode falar, como eu dei o exemplo para vocês, mas eu, como juiz, eu teria uma segurança maior, que eu estaria devolvendo o sujeito para a sociedade, ressocializado não, mas pelo menos com periculosidade perto de zero. A periculosidade de delinquir novamente, de repetir aquele comportamento, pelo menos amparado tecnicamente. Porque senão vem a imprensa depois. Juiz deu progressão de regime, o sujeito saiu de lá e matou 5, como teve lá em Goiânia. Peraí, mas eu tive um amparo técnico, eu tive um amparo aqui do exame criminológico que disse, olha, do que nós verificamos, o sujeito não tem propensão de sair daqui e voltar a delinquir. Entendemos que a finalidade, vamos dizer assim, no quesito readequação social, ela está presente, ponto. Então tá, diante disso, diante do ausência de falta disciplinar e do lapso temporal, então eu defiro a progressão de regime nos termos tal. Mas isso não existe. Então, o que eu quero demonstrar para vocês, nesse curto período ainda, vamos falar mais sobre progressão, não é que aumento de pena, você combate a criminalidade, 30%, 40%, 50%, 40 anos, não é isso que vamos combater a criminalidade. Nós temos que deixar o cárcere realmente para aquelas pessoas que não estão, e lá a maioria não estão, mas nós temos que fazer uma verificação melhor para que o sujeito possa conseguir essa progressão. Eu dei outro exemplo para vocês, que às vezes eu fico indignado com isso enquanto cidadão, enquanto sociedade. O sujeito está cumprindo um crime de roubo aqui,
preso. Ah, mas ele tem um homicídio lá em Minas que ele foi investigado, não decretou a prisão dele lá no homicídio, porque está sendo investigado, ele está respondendo o roubo aqui. Aí ele sabe que vai sair a condenação dele lá no homicídio, porque tem prova para isso, ele é consciente disso. Aí deu a progressão aqui. O juiz daqui não quer nem saber. O juiz concede a progressão. Ah, tem algum outro mandado de prisão que impede isso? Não tem. Então, vai para a rua. E nessa ida na rua, é certo que esse preso não vai voltar. Porque se ele voltar, ele sabe que ele vai cair a pena dele lá de 12 anos, de 14 anos, de 20 anos, e aí vai unificar com o restante da pena que ele tem para cumprir aqui, soma tudo, o regime inicial vai ser o fechado. E ele vai voltar e vai ficar no fechado. Cumprir, depende da época do crime, 1/6 da pena, ou 2/5, se ele for reincidente, daquilo que foi somado. Certo? Então, outra coisa que eu tenho para falar para vocês é que vocês acham? A progressão é em cima da totalidade da pena ou é em cima dos 30 anos, dos 40 anos agora? Então é 20% em cima de 40 anos, que daria... O sujeito foi condenado a... Vou dar um exemplo mais claro para vocês. O sujeito foi condenado a 200 anos de prisão. O Cabral foi condenado já a mais de 200, né? 200 anos de prisão. Aí ele tem que cumprir 20%. 20% de 200 anos a 40 anos, né? Se fosse para ele cumprir 20%. Ou ele teria que cumprir 8 anos. O que vocês acham? 8 anos? Quem mais? Pode abrir o microfone aí, pessoal, que às vezes põe no chat e eu não vejo. O que vocês acham? Entenderam o exemplo? Foi condenado a 200 anos. Ele tem um direito à progressão, porque não existe regime integralmente fechado. Mas o cálculo de 20%, né, será em cima dos 200 anos, então ele teria que cumprir 20% de 200 anos, daria 40 anos, não é isso? Ajuda aí, matemática. 40 anos. Ou 20% em cima de 40, que é a pena máxima, que daria 8 anos, no regime inicialmente fechado. Certo, então se ele for condenado a 400 anos, ele teria que cumprir 80 anos. É isso? Não, mas porque não faz sentido? É só você me dizer que ele iria cumprir 40 anos, que é a pena máxima. Sim, não, 80, vai ter que cumprir 80. Tá, seria uma linha, um posicionamento, seria nesse sentido. Ó, então é 400, 20% daria 80, mas como não pode cumprir 80, porque nossa pena máxima é 40, a depender de quando ele cometeu o crime, né? Do dia 23 de 1 de 2020 para frente. Para trás, não é, né? Então, ou vocês acham que ele deveria cumprir só os 8 anos? Já ouvi aí quem falou 8. Fundamenta aí. O que vocês acham? A progressão é em cima do total da pena que foi imposta. Porque senão, olha a questão como que é lógica. Senão não adiantaria ter pena máxima.
Essa é a lógica. Por que teria 40 então? Teria pena máxima, ele vai cumprir só em cima da pena máxima. Então não adiantava a pessoa ser condenada a 100 anos, 200 anos, 300 anos, bastaria ser condenado em 40, porque a progressão seria em cima de 40. Então não, o sujeito foi condenado a 500 anos, ele vai cumprir 40 anos. Se ele tem 20, né, ele vai cumprir 40 anos para ter direito à progressão. Ele vai sair com 60 anos, ele tem direito à progressão. Tudo bem? Entenderam essa questão? Pois não. Então, a pergunta que eu fiz é o seguinte: o cálculo objetivo para a progressão, ele é em cima da pena máxima ou em cima da pena totalmente que foi aplicada? Como que eu faço o cálculo, por exemplo? Vamos lá, na lei antiga, de 1/6. 1/6. Vamos imaginar que o sujeito foi condenado a 300 anos. 1/6 de 300 anos dá 50 anos. Né? Então ele vai cumprir 1/6 de 300, que daria 50, ou ele, que aí tem um máximo da pena 30, ele só cumpriria 30, o máximo da pena é 30, né? Ou ele cumpriria somente 1/6 de 30 anos, né? Que daria 1/6 de 30 anos, daria 5 anos. É isso que eu quero saber. E falei que o cálculo é feito em razão do total da pena, respeitando o limite máximo. Qual que é o limite máximo? 40 depois de 2020, 30 antes de 2020. Então, não adianta o sujeito, o sujeito que foi condenado a 300, 400 anos de prisão, se for depois de 2020, ele vai ter que cumprir quanto? 40. Porque se for 400, 20% deu 80. Ele vai cumprir só 40, que é o máximo que a legislação permite. Tá? Mas se fosse sobre o total da pena que nós temos, 20% em cima de 40 anos, daria 8 anos. Tá, mas há ministro do Supremo que entende assim, que deveria ser em cima, voto vencido. Se não me engano, o ministro Marco Aurélio já defendeu isso. Que deveria ser em cima da pena máxima e não em cima do total da pena aplicada. Mas isso não prevalece. O entendimento é que é em cima do total da pena aplicada. Certo? Deu para entender? Tranquilo? Bom, então, pessoal, nós ficamos por aí.